Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Esse moço com cara de sério aí. Ah, não, agora não tá mais. É o André Ribeiro. Tudo bem, André? Tudo bem, Wellington. Um abraço, prazer estar com você aqui, né, com esse trabalho maravilhoso que você faz agora numa nova mídia, né, que é a internet. É isso aí. Por que eu tô trazendo o André? Primeiro porque ele morou quantos anos em Fortaleza? 26. Ele conhece bem o Fortaleza, a história do Fortaleza, do Ceará, né? Do Itapipoca. Isso. Guarani de Sobral, de Juazeiro, enfim. Tem um que é verde e outro é vermelho e preto. Isso, é verdade. O Guarani de Sobral é vermelho e preto. E o Icasa é o verde, né? Tá vendo? Então, eu quero que ele traga alguma coisa desse Fortaleza aí, que virou uma potência do futebol brasileiro, depois de bater o bumbum 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal, que eu estou te pedindo, está passando aqui, ó, Wellington Campos FC. Você sabe que isso não paga nada, você não precisa. É só clicar ali no inscrever, mais nada, né? Não vai pedir número de conta, não vai pedir nada disso. Pix, nada, não. É o meu pagamento seu é você se inscrever, que aí você me ajuda a demonstrar para o YouTube que o vídeo é bacana. Dá o joinha também, que é importante. Vai chegando e vai dando joinha. Então a gente vai falar sobre isso e as notícias do Vasco já já. Roda a vinheta! Pois é, meus amigos, estou aqui com meu amigo André Ribeiro, né, que é uma doce figura, um baita de um profissional, um grande apresentador e também repórter, enfim, é um cara que nasceu para o rádio, né? O rádio corre no sangue dele. Mas antes eu quero falar da Bara Automotiva. Que loja maravilhosa a Bara. Você conhece a Tijuca ali, a Campos Sales, né? Conheço muito. Então, você entrou na Campos Sales, logo à direita, ali o número 16, representante Bosch, tem a Bara Automotivo. Você está vendo aí as imagens da oficina, da loja, uma equipe de profissionais maravilhosos, todos comandados pelo Júnior e também pelo meu amigo Antônio, dois grandes vascaínos e participando com a gente. Se você passar lá na Bara, fala assim, eu acompanho o canal do Wellington Campos, eu ouvi você falar da Bara, entendeu? Fala isso com ele lá. É na Campos Sales 16, na Tijuca. Gente, André, o Vasco e Fortaleza, o Vasco não ganha 9 jogos. Para um time grande é muito complicado. Complicadíssimo. Né? E vai ser um jogo muito complicado, né? Porque o Fortaleza, nas mãos do Vojvoda, ele vem... É um time estruturado, tudo bem, tem altos e baixos. Tem elenco. Tem elenco. Perdeu 2 campeonatos estaduais para o maior rival, que é o Ceará Sporting Clube, então tem uma responsabilidade muito grande nesse campeonato brasileiro. Está disputando uma Libertadores, o que é um feito fantástico na história de um clube cearense, e vem ali, né, querendo se recuperar na competição, entendeu? Tem um time extremamente bem conduzido já há alguns anos pelo técnico Vojvoda, que já foi tentado por grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, sondado por Flamengo, e deixou bem claro que a família está absolutamente feliz e estruturada em Fortaleza, na capital cearense. Por isso que ele talvez não tenha deixado o clube. Você morou quantos anos em Fortaleza? 26 anos. É bom? É fácil se adaptar em Fortaleza? Principalmente eu adoro Fortaleza. Principalmente para quem mora no Rio, e eu me lembro quando eu fui convidado em 96... Né? Vamos mandar um abraço para o Gomes Faria? Gomes Farias, enfim. Quando eu fui convidado, eu tinha 2 opções. Eu ia sair do Rio, ou para Goiânia, sim, ou para Fortaleza. Eu fui fazer um Euro American Cup, Flamengo, Palmeiras e Borussia. Na época eu trabalhava na Rádio Tamoio, e da mesma empresa da época da Rádio Verdes Mares, do Sistema Verdes Mares. Aí houve a transferência porque Fortaleza tem um clima muito parecido com o Rio de Janeiro, calor, um povo maravilhoso que te acolhe muito bem. Por isso que eu fiz a opção por Fortaleza, que é uma cidade realmente fantástica. Maravilha, maravilha. Agora, o time do Fortaleza provável não terá Moisés, Diogo Barbosa e Zé Wellington, o José Wellington,
Então, time João Ricardo no gol, o Mancuso, Davi Luiz, Gustavo Mancha e o Gaston Ávila ou Pacheco, Rosseto, Paul e Pochettino, sou fã do Pochettino, meu amigo Iago Pikachu, adoro o Pikachu, Lucero e o Breno Lopes. Então, Vascão, não vai ser um jogo fácil. E o trabalho do Marcelo Paes é fantástico. É verdade. O Fortaleza, na minha opinião, eu que acompanhei parte dos 8 anos que ele ficou na Série C, Fortaleza é antes e depois de 2 figuras, Rogério Ceni e Marcelo Paes. Porque o Marcelo Paes chegou... Marcelo Paes, que foi nosso comentarista esportivo, isso que é o detalhe. Da Rádio Verdes Mares e também do Sport TV, da televisão Verdes Mares. Depois ele foi, é claro, se dedicar ao Fortaleza. Empresário de sucesso, né, dono de uma rede de escolas, né, hoje a esposa dele é vice-governadora do estado. Então, o Marcelo Paes está na crista da onda, independentemente do Fortaleza. Começou como diretor de futebol e depois foi guindado à presidência do clube. Ele apostou em Rogério Ceni, que era um técnico em formação, mas que tinha trabalhado e é o maior ídolo da história de um dos maiores clubes do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube, que tem uma estrutura fantástica. Ele disse, vou trabalhar no Fortaleza? Então, ele preparou, tem que ser assim, 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 assado. Fortaleza tinha um terreno que foi doado por um grande amigo, um empresário, José Ribamar Felipe Bezerra, e ali foi feito o CT, que é de primeiro mundo. É de primeiro mundo, graças à intervenção e aos toques que o Rogério Ceni colocou. Tudo teve o dedo do Rogério Ceni com o apoio do Marcelo Paes. Muito interessante, muito interessante. Olha aqui, 2 jogadores do Vasco fizeram aquele chamado acordo, aquela rescisão amigável, Souza e também o Capasso, né? Capasso, que foi personagem daquela fala do Felipe dizendo que não gostava dele e que era para o repórter levá-lo para a casa dele. Então o Vasco abre também aí uma brecha na sua folha de pagamento. Tem muita gente querendo que o Vasco traga um xerife, né? Um verdadeiro xerife e um jogador para ser capitão no meio de campo do Vasco da Gama. O Vasco nunca perdeu para o Fortaleza jogando em São Januário e o zagueiro Maurício Lemos finalmente voltou a treinar, ele que sofreu uma fratura na 12ª costela, né? Naquele jogo com Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, está retornando agora. O Payet também voltando a treinar, só que o Payet num processo mais lento e o Maurício Lemos pode até ser relacionado. O Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura ou Matheus Carvalho, Tietê e Coutinho, Rayan, Verrete e o Nuno Moreira. E o Jean Davi foi pré-convocado para a seleção chilena, ele sempre é convocado, e vários clubes mexicanos estão interessados nele. O Vasco, ultimamente, tem trazido uns jogadores que não dão certo, né? É verdade. O Pedrinho não tem dado sorte nas contratações. A gente conhece o Pedrinho desde a época de jogador de futebol, um cara muito educado, um jeito tranquilo, né? Mas ele não vem, talvez tenha dado azar por ter pego o problema da SAF, né? Um clube que já estava desorganizado anteriormente, em virtude de outras gestões. Então ele pegou uma rebordosa. Então a torcida do Vasco tem que ter paciência, porque ele não está lá para levar o Vasco a esse momento. Te garanto que ele deve ser a principal figura que deva estar sofrendo. O cara que mais sofre, certamente. É verdade. Caras como ele, como o próprio Felipe, que tem raízes vascaínas, que são vascaínos. Então eu acredito, né, que uma hora vai dar certo. Eu torço até para que o Pedrinho acerte a mão na hora das contratações. O torcedor tem mania de perguntar ao André Ribeiro qual é o time dele na Super Rádio Tupi. Vai revelar? Olha, eu vou dar uma pista. Uma pista que, olha, é fácil. Meu time tem o preto nas cores, olha aí, preto, 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 e é de regatas. Pode ser o Vasco da Gama, pode ser o Botafogo, pode ser o Botafogo, pode ser o São Cristóvão e pode ser o Flamengo. Entendeu?
Eu dei uma pista que agora é para cravar. Quem não acertar, entendeu? É mole, cara. Deixa nos comentários aí, qual é o time do André Ribeiro? Quero ver vocês. E aí, vai ser fácil para o Vasco? Você concorda com o André que o Fortaleza hoje é muito bem estruturado? Eu concordo com o André. E também acho que não vai ser fácil, não. Mas seria importante o Diniz fazer a primeira vitória dele na volta ao Vasco, dentro de São Januário, primeiro para tirar o time da zona de rebaixamento, que isso incomoda bastante o torcedor, e dar um alento ao torcedor, dar uma esperança de que dias melhores poderão vir. Olha, o trabalho que o Diniz fez no Fluminense, muito contestado, também no Cruzeiro, muito contestado, pior ainda na seleção brasileira, ele foi, de uma certa forma, durante um certo tempo, extremamente positivo. Mas ele tinha um grupo experiente e tecnicamente bom, o grupo do Fluminense. Vamos ver se ele vai conseguir no Vasco, né, um grupo que não tem assim tantos valores como tinha o Fluminense, como tinha até o Cruzeiro. Vamos ver se ele consegue. Realmente, ele é um bom treinador, entendeu? Mas não está vivendo uma boa fase. Eu torço muito pelo profissional. Todo profissional eu torço para que ele se dê bem. E não será assim com não será diferente com o Fernando Diniz. É isso aí. Deixa o seu comentário também. Você está acreditando no trabalho do Fernando Diniz? Deixa aqui, te prometo, no próximo vídeo eu vou trazer aqueles abraços, né, que tem sido uma correria esses dias com o assunto. Nem comentei aqui o assunto da CBF, que vai ter nova eleição no dia 25 de maio, um dia antes do Ancelotti fazer sua primeira convocação da seleção brasileira, tá? Se inscreva aqui, o Wellington Campos FC, está passando tudo aqui embaixo para você, né? Só apertar na palavra inscrever. Gente, mais de 60% das pessoas que veem vídeo não são inscritas, não dão um joinha. Isso é legal. Você vai chegando para ver um vídeo, já dá o joinha, você já ajuda quem está produzindo a fazer. André, obrigado. Um abraço, Wellington, parabéns pelo trabalho e um abraço a todos que estão nos assistindo. É isso aí. André Ribeiro comigo, aqui, direto do Rio de Janeiro. Fiquem com Deus, um bom final de semana para todos.